Não é bem sobre isso que eu vou falar hoje aqui com vocês nesse final de semana, nesse primeiro final de semana segundo na prática, né, de janeiro de 2016. Mas eu quero dar um toquezinho aí, porque na quarta-feira desta semana, hoje é sexta, hoje é dia 8, foi portanto no dia 6, na quarta-feira, eu estive conversando com a presidente do Badesul, a Susana Cacuta. E uma daquelas nossas incursões aí pelo que está acontecendo na economia mundial, vejam só a pretensão, nós começamos a conversar um pouquinho sobre a China. Estávamos conversando sobre a China porque naquele dia, na quarta-feira, já tinha ocorrido pela segunda vez uma suspensão das negociações no pregão da Bolsa de Xangai e de Shenzhen, nas bolsas, né? Tinha atingido o limite de 7%, que é o limite que eles tinham estabelecido para interromper de qualquer maneira o pregão, para impedir uma queda maior ainda. E a gente está preocupado, assim, dizer, olha, isso aí pode ter repercussões internacionais, a gente pode estar na iminência aí de um novo 2008, né? A nova crise mundial. Com essa crise que nós já temos aqui no Brasil, uma crise mundial aí em cima vai ser uma coisa assim catastrófica, inclusive para o nosso sistema financeiro, inclusive para o Badesul, por exemplo, né, que trabalha com repasses de bancos internacionais e de bancos nacionais. E a Susana Cacuta até chegou a desenhar, olha, isso aí, mais hora menos hora vai acabar na China, né, vai acabar um problema sério esse da China, porque tem ativos lá que estão valorizados além da realidade, como aconteceu com o mercado imobiliário dos Estados Unidos, com as empresas.com, né? E com a China também não é nada forçado, mas o mercado vai se animando com as notícias e cada um foi botando um ponto em cima, que nem um conto, né? Cada um que conta um conto aumenta um ponto. Então é preciso ter cautela com isso. Mas nessa sexta-feira, já as notícias que eu transmiti aqui para vocês bem cedo, de manhã às 7 horas, foram de que as bolsas de Xangai e de Shenzhen tinham fechado em alta. Portanto, aquele temor de que eu até um pouquinho antes das 7 horas falei com alguns amigos meus e chegamos a comentar, olha, se hoje as bolsas de Shenzhen e de Xangai caírem novamente, é bom porque o pessoal se segurar nas pontas, mas não aconteceu, né? Eu tenho recebido notícias transmitidas aqui para vocês de Londres via WhatsApp a partir das 7 da manhã, já quando o mercado chinês encerrou as suas operações e quando estavam começando as operações em Londres, em Frankfurt, enfim, na Europa toda, né? Mas ainda não tinham começado as operações da Bolsa de Nova York, porque há uma diferença de fuso horário de 5 horas entre Londres e Nova York. Mas Nova York, pelo que eu vi de tarde, já na sexta-feira, estava subindo bem forte até. Mais em função das notícias alvissareiras de que o mercado americano, a economia americana, tinha conseguido gerar no último mês mais 292 mil empregos. Então a economia americana está saudável. Bom para Hillary Clinton, né? Essa é uma boa notícia para ela. Bom, mas vamos então ao que me interessa, que é o comentário que eu queria fazer hoje aqui com vocês. Eu vou ser rápido, né? Porque já tomei tempo demais nessa análise aí sobre essa situação internacional. Bom, ainda sobre Londres, eu quero dizer para vocês que muitos devem ter se surpreendido, surpreendem que eu coloco todo dia Londres via WhatsApp. Pois eu quero dizer para vocês que eu tenho como fonte um consultor que está trabalhando diretamente na City, que é o Wall Street lá de Londres, né? Eu já tinha visitado lá Londres, tínhamos conversado, e a gente vem se conversando há muito tempo. Toda vez que surge alguma coisa assim de maior repercussão na economia mundial, ele me passa essas informações por WhatsApp aqui, eu vou transmitindo para vocês. Elas são altamente confiáveis, né? Porque vocês podem notar que eu sou o primeiro a dar essas informações do Brasil, 7 horas da manhã, e depois, durante o dia, os diversos sites e noticiários vão confirmando tudo que eu botei aqui para vocês, né? É altamente confiável. É só conferir o que eu tenho dado, os horários, com o que os outros dão depois e os horários, né? Fecha tudo. Bom, senhores, e o que eu queria falar então era sobre questão política nesse final de semana, porque tinha muita gente que estava achando que janeiro vai ser assim, vamos levar de barato, a Dilma vai levar de barato, o PT vai levar de barato, vamos ter um interregno aí muito grande, sem grandes preocupações, né?
Quem estava certo em tudo isso era o Fernando Henrique Cardoso, que dizia o seguinte: olha, a política está sendo muito pautada pelo que ocorre no Lava Jato. E é verdade. E agora, nessa sexta-feira, a gente percebe que, de novo, isso é verdade. A Dilma, o PT, estavam assim, muito contentezinhos lá no seu canto nas últimas 2 semanas, depois que aconteceu aquela decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o impeachment, né? Ah, não, olha, nós levamos, o Jacques Wagner até falou, não, essa aí nós levamos de babá. Bom, não levaram. Né? Passaram 2 semanas, sim. Foi um refresco. Mas agora, já nessa sexta-feira, as notícias abundam, se é que nós podemos dizer assim, e deixa um ambiente altamente tensionado, um ambiente para o governo, altamente tensionado. Por que razão? Porque começaram a vazar os grampos telefônicos da delação premiada do Léo Pinheiro, que vinha a ser o principal executivo, diretor, controlador da OAS, aquela empreiteira lá da Bahia, que está lá no meio dessas maldades todas aí do Petrolão, e esse Léo Pinheiro fez delação premiada lá em Curitiba, falou horrores de coisas, né? Muita gente até ficou preocupada logo com os primeiros vazamentos, porque não estava escapando nada sobre os ministros da Dilma, deputados federais, senadores. Eu mesmo disse aqui para vocês várias vezes o seguinte: olha, isso aí tudo é de gente que tem foro privilegiado, quem tem mandato tem foro privilegiado. Portanto, o juiz Sérgio Moro em Curitiba, os procuradores federais de Curitiba, a Polícia Federal de Curitiba não pode fazer nada. Tomou o depoimento, claro, do Léo Pinheiro, mas não vazou nada e nem fez nada. Porque se fizesse isso, teria incorrido em crime e prejudicaria toda a Operação Lava Jato. Então eles mandaram tudo para o Supremo Tribunal Federal. Primeiro para a Procuradoria-Geral da República, está tudo lá com a Procuradoria-Geral da República. E está com o Supremo Tribunal Federal. Mas como não estava vazando nada até agora começou a vazar. Né? E os 3, o trio, ontem foi a vez do Jacques Wagner, né? E o Jacques Wagner ficou todo oriçado. Isso é um vazamento seletivo, não tem nada. Quando é um vazamento seletivo contra os outros, contra o Eduardo Cunha, vazamento, o que é isso? Vai se defender. Mas aí o Jacques Wagner se abespinhou todo. Mas que barbaridade isso aí comigo. E o ministro da Justiça já abriu uma sindicância dentro da Polícia Federal para saber quem que andou vazando isso aí. Como se fosse a Polícia Federal que tivesse vazado alguma coisa. É claro que não foi. Bom, mas está vazando tudo. É delicioso ver o Léo Pinheiro chamando o Lula de Brahma. Quer dizer, tinha gente que chamava ele lá no tempo da ditadura militar de Barba, né? Quando ele era informante do DOPS, durante a ditadura, informante da ditadura militar, chamado de Barba. Agora chamam ele de Brahma, que aliás eu acho mais apropriado, né? Chamar ele de Brahma, né? Embora eu preferisse 21. Mas enfim, senhores, o Léo Pinheiro chamando nas mensagens um dos beneficiários das suas propinas, o senador Niberg Faria, do PT do Rio de Janeiro, de Lindinho. Vou mandar um dinheiro para o Lindinho. Olha, vejam só, eles são... É a mesma coisa o pessoal aqui do Clube da Cidadania no tempo do Olívio, quando chamava o Olívio de Truta. Eles sabem os nomes que escolhem, né? Mas enfim, os mais atingidos nessa sexta-feira são 3 ministros da Dilma aí, né? O Edinho, 2 que estão ali dentro do Palácio. O Jacques Wagner, que é da Casa Civil, e o Edinho, que é da Comunicação. E mais o Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Hoje sobrou para todo mundo. Do PMDB, do PT, do PP, do Partido Progressista. Aliás, o do Partido Progressista é o Mário Negromonte, que era ministro das Cidades, que saiu para fora, né? Saiu para dentro, que não podia ser. Da Dilma, né? Um outro delator, o Ceará, dizia o seguinte: olha, eu levava dinheiro até dentro das meias, usava uma calça bem larga para botar o dinheiro fora e entregar lá para o Mário Negromonte, que segundo o Ceará foi posto para fora do Ministério da Dilma porque estava roubando para ele, não estava repassando a propina para os demais companheiros dele do Partido Progressista. Ora, então eu concluo, eu ia até falar sobre isso que eu vou dizer agora, meio minuto só, mas enfim, isso eu vou comentar outro dia. O que compromete profundamente o governo da Dilma são todas essas notícias. Metade do seu ministério está sendo investigado. Ministros, mais de 10 ministros foram botados para fora depois de escândalos como esse agora que atingiu o Mário Negromonte e atinge agora o Henrique Eduardo Alves, o Edinho e o Jacques Wagner. Vocês notem o seguinte: todos os que foram para
posto para a rua sob suspeita de corrupção, o que fez a Dilma? Nada. Fez nada. Botou para fora, sabia quando nomeou que eles eram ladrões, manteve-os no cargo sabendo que eram ladrões e estavam distribuindo propina, e botou para a rua quando vazou a informação de que eram ladrões, e não fez nada. Eu acho que só isso aí já justificaria o impeachment da Dilma, né? Que, aliás, está correndo solto aí um abaixo-assinado na internet, uma beleza de material, já tem 1,5 milhão de assinaturas, o pessoal quer chegar a 5 milhões até o fim de fevereiro. Olha no meu blog aí que tem o endereço ali para você aderir também. Eu acho que vão chegar aos 5 milhões em janeiro. Então, quando reabrir a Câmara e o Senado em fevereiro, será o começo do fim para dona Dilma Rousseff. Eu já disse isso aqui várias vezes, sim, eu sei que disse, mas vou continuar repetindo muito até que aconteça, né? Vai ser a crônica de uma morte anunciada.